Boa tarde, galerinha do meu coração. Tudo bom com vocês? E aí, prontos para mais uma aula do nosso querido e maravilhoso curso de informática? Então, simbora, rapaziada. Para começar hoje, gente, nós iremos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos lá na pasta de documentos. Aqui. Reparem que aqui na pasta de documentos nós temos aquele arquivo que nós fizemos na aula passada, memorando interno. Lembra que nós fizemos dois tipos de memorando interno, um com borda e outro sem borda, né? Só para a gente dar uma relembrada aqui, ó, memorando interno. Lembra que na aula passada nós fizemos a formatação completa do documento, eu expliquei para vocês para que serve esse documento, memorando interno. Nós vimos o processo de formatação desse documento, quais são as fontes, tamanho, configuração de página. E falei a respeito da marca d'água, né? Falei a respeito do papel timbrado de uma folha de empresa. Um papel timbrado empresarial, ele possui certos tipos de elementos, como o cabeçalho e o rodapé, e a marca d'água aqui no fundo. Todo mundo lembra disso. E aí nós fizemos esse documento. Lembra que lá no finalzinho da aula, nós salvamos esse documento com o nome de memorando interno, do jeito que está aqui, e aí pronto. Terminando de salvar, nós voltamos aqui no documento e acrescentamos uma borda de página, não é verdade? Só que lembra que nessa borda de página, nós não salvamos no mesmo arquivo, até porque não está aparecendo aqui, ó. O que nós fizemos? Nós fizemos esse documento aqui sem borda, salvamos ele, e aí depois a gente voltou aqui, acrescentou a borda de página e salvamos esse documento com um novo nome. Lembram disso? Que eu até expliquei a diferença entre as opções de salvar e salvar como, né? Na opção salvar, você vai estar substituindo o mesmo documento, ou seja, você vai estar colocando as alterações que você fez no documento original, correto? Agora, se a gente for em salvar como, a gente vai estar pegando essas alterações no documento e salvando em um arquivo à parte, em um arquivo separado, junto com essas alterações. Então, por consequência disso, agora nós temos o arquivo original, memorando interno, que a gente fez primeiro, salvamos na primeira vez, e aquela alteração de aplicação de borda nós fizemos e salvamos em um arquivo separado, né? Que foi esse aqui, ó, memorando interno com borda, porque nós viemos aqui na opção salvar como e salvamos com um nome diferente, com o nome de memorando interno com borda. Então agora eu tenho um documento sem borda, que é esse aqui, e tenho o documento de memorando interno com borda. Reparem que é o mesmo documento, é a mesma informação, mesma estrutura, mesma formatação e informação e com a borda acrescentada a ele. Beleza, gente? É assim que se faz. Lembre-se dessa diferença de salvar e salvar como, porque vocês vão trabalhar muito com isso, hein? Pega a visão aí que isso aqui é importante. Beleza? Vamos continuar então? Seguinte, ó. Se nós vimos que o documento de memorando interno é para a gente poder informar alguma coisa a um funcionário, de um funcionário para outro funcionário, né? O memorando interno é quando um funcionário está querendo informar alguma coisa a outro funcionário. Isso que nós vimos na aula passada. No documento de hoje, gente, nós iremos criar um documento quase igual a esse memorando interno, só que a diferença é que esse documento que nós iremos criar, ao invés de ser um informativo de um funcionário para outro funcionário, vai ser de um funcionário que está criando esse documento para todos os funcionários da empresa, para todos os funcionários ou para todos daquela área específica da empresa. Tá certo, gente? Seja para a área de TI, ou seja para a área administrativa, seja para a área de RH, não importa. Vai ser para vários funcionários ou para todos os funcionários de uma empresa. Vamos ver um exemplo dele, ó. Aqui nos documentos empresariais, nós temos ele aqui, ó, é o chamado circular. O próprio nome já diz, né? A gente cria um documento informativo para circular dentro da empresa, dentro daquela área específica da empresa. Daí o nome circular. Então eu tenho aqui o circular já pronto, ó. Vamos dar uma bizuiada aqui no circular pronto. Olha lá, tá bonitinho. Reparem que ele não está como papel timbrado completo, porque está faltando a marca d'água, né? Está faltando o rodapé aqui também, só está com cabeçalho. A gente vai aplicar isso aí depois. E tá aqui, ó, documento bonitinho, formatado. Reparem que agora ele está com uma tabelinha aqui, ó, demonstrando algumas informações referentes à palestra, o dia, o horário, o turno, qual é a palestra que vai ter. Para poder deixar mais organizada, a pessoa preferiu trabalhar com tabela, que é o que a gente vai fazer hoje.
Beleza, gente? Então, acredito que a única coisa nova, a matéria nova que nós iremos ver hoje, diferente da aula passada, seja realmente essa tabela. De resto, a gente já aprendeu e está de boa. Mas é bom que a gente relembra, né? Que a gente pratica bem e dá uma resumida aí básica. Beleza, gente? Vamos começar então? Seguinte, vou fechar aqui esse documento e vamos abrir a circular crua, né? Sem formatação nenhuma, só digitada. Olha ela aí. Diferença, né? Olha a diferença dela crua aí, cruzinha para ela já pronta. A partir dela nós iremos começar a trabalhar, ok? Vamos lá então? Eu vou colocar aqui o documento já pronto, só para a gente ter uma base de como é que vai ficar. Aí, ó. Tem que ficar desse jeito. Vamos começar então pela primeira linha, né? O primeiro parágrafo do texto, circular número 50/07. Para esse primeiro parágrafo aqui, reparem que a formatação está Times New Roman. Na verdade, todo o texto está formatado como Times New Roman, tá certo? Então, o que a gente pode fazer aqui é selecionar logo tudo. Lembra como é que seleciona tudo? Ou a gente clica na primeira linha aqui na área de seleção, no primeiro parágrafo, e arrasta até o final, ou fazemos daquele macetezinho que eu expliquei, né? Clicando 3 vezes. Lembra que um clique na área de seleção seleciona a linha do parágrafo, 2 cliques seleciona todas as linhas do parágrafo e 3 cliques, olha lá, seleciona todos os parágrafos de todo o texto. Ok? Então, selecionando tudo, vamos lá na fonte e vamos escolher o que ele pede, que é o Chaves de Joma, né? Ó, o Chaves de Joma. Pai manja dos inglês mesmo, rapaz, tá de bobeira. Aí, Time New Roman. Aí, olha só, agora, reparem que toda a numeração de tamanho da fonte dele, ó, é 16, tá vendo? Tamanho 16. Então, mesmo esquema, vamos colocar para toda a fonte 16. Ainda com o texto selecionado, tamanho da fonte 16. Prontinho. Vamos agora para a formatação específica aqui do primeiro parágrafo. Ó. Efeito negrito, itálico e alinhamento à direita. Então vamos lá, mesmo esquema, né? Selecionar o primeiro parágrafo, efeito negrito para deixar mais robusto, mais escuro o texto, itálico para ficar meio caidinho e alinhamento à direita para ficar à direita da folha. Tá aí, mole mole. Reparem que ele está com essa bolinha aqui, né? Gente, para usar essa bolinha aqui, é muito simples. Deixa eu só abrir uma coisinha aqui para vocês poderem entender. Eu já cheguei a explicar isso lá na aula de digitação, quem fez, né? Mas fica aí a dica para quem não fez ainda. Ó. Temos aqui o nosso teclado virtual, correto? Para vocês poderem utilizar, gente, sempre quando vocês quiserem utilizar aquele terceiro caractere, que é aquela bolinha, basta você usar essa tecla aqui, ó, o Alt GR. É o mesmo esquema. Se a gente quer usar o de cima, por exemplo, circunflexo. Se a gente quer usar o circunflexo, aí a gente usa o Shift, né? A gente aperta o Shift e usa o circunflexo em conjunto, que ele vai funcionar. Se eu apertar aquela tecla sem o Shift, somente a tecla vai ser inserido o que tiver embaixo. Lembram disso? Tudo que tiver em cima tem que usar o Shift, ou esse, e tudo que tiver embaixo sem o Shift. Só ele já vai. Todo mundo lembra disso, né? Mesma coisa aqui em cima. O que tiver em cima tem que usar o Shift, o que tiver embaixo é só apertar ele, não é isso? Mas reparem que vão ter certas teclas que bem no cantinho aqui onde está o meu mouse, ó, bem aqui onde está o ponteiro do meu mouse aqui apontando, vai ter um outro símbolo. Aqui no teclado virtual, infelizmente, não aparece esses símbolozinhos, mas olha no teclado de vocês aí em casa. Vocês vão reparar que algumas teclas têm bem no cantinho aqui pequenininho alguns outros símbolos. E nessa tecla aqui específica onde eu tô, ó, nessa aqui onde eu tô, vai ter justamente a bolinha que a gente quer. Só que para a gente poder usar ela, como é que faz? Porque para usar o de cima é o Shift, para usar o de baixo é sem nada. E no cantinho, qual é a tecla? Essa tecla, gente, seria essa daqui, ó, Alt GR. Não pode confundir com Alt, tá, gente? Tem que ser Alt GR. Se vocês só apertarem o Alt, não vai não. Tem que usar o Alt GR, aperta e segura. E aperta essa tecla aqui, que aí vocês vão ver que vai acontecer isso aqui. Quer ver? Ó, vou clicar aqui, vou apertar o Alt e vou apertar a bolinha. Ó, como é que agora a bolinha apareceu, tá vendo? Apertei a bolinha, pronto, tá aí. Inseri ela. Beleza, gente? Muito simples, né? Fácil, fácil, sem mistério. Vamos para o próximo então, ó. Próximo parágrafo, o que ele pede aqui? Nesse próximo parágrafo, ele pede
Tamanho 16, já está, parará. Alinhamento justificado, não tem necessidade, porque não está chegando aqui no limite da folha, né? Então não precisa ficar retinho, desnecessário. Vamos só trabalhar aqui com a palavra ementa 2 pontos, que ele pede efeito negrito, né? Então, vamos lá. Aí, negrito, beleza. Prezados funcionários, negrito. Mesmo esquema, ó, não precisa colocar justificado. Ô, diacho, rezados. Ih, rezados o quê, rapaz? Tá doidão? Prezados funcionários. Então, efeito negrito. Pronto. Ó, negrito. Certinho. Próximo parágrafo aqui, ó. Todo esse parágrafo, ele pede alinhamento justificado. Agora sim, como tem que ficar retinho à esquerda e à direita, para não ficar desse jeito aqui, ó, desalinhado aqui à direita, selecionamos o parágrafo todo e justificamos. Do jeito que a gente aprendeu. Tá aí. Próximo. Ó, mesmo esquema. Justificado. Justificado. E reparem, gente, que nesses 2 parágrafos aqui, ele tem uma tabulação inserida, né? Lembra daquela tabulação de 1,25? Que a gente dá no início de parágrafo, de redação, ou seja lá o que for? Então, ele pede aqui, ó. E reparem que essa tabulação é a padrão mesmo. Não precisa aumentar ou diminuir, não. Tá aqui, ó, 1,25. Então, já sabe, né? Clica aí no início de cada parágrafo e tab. Tab e pronto. Tá aí. Vamos pro próximo, ó. Em 21 de setembro, repara que ele pula, né? Porque essa tabela aqui vai ser inserida depois. Vamos selecionar os parágrafos, vamos formatar primeiro. Ó, efeito itálico, não precisa justificar. Tá aí. E o gerência de recursos humanos e o flashpoint, negrito, itálico e só. Aí, negrito, itálico e só. Tá aí. Terminamos a formatação. Falta agora o quê? Falta agora nós fazermos a parte do espaçamento, né? Primeiro nós precisamos distanciar os parágrafos, distanciar ou aproximar, né? Aqui no caso é distanciar. Aqui, 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 ó. Nesse com esse, nesse com esse. E nesses 2 aqui, no caso, seria aproximar, né? Fazer o processo inverso. Vamos lá, então? Tudo coisa que a gente já aprendeu, então, sem mistério. Vamos ver aqui, ó. Lembrando que para poder espaçar parágrafos, guia layout, né? Ó, guia layout, espaçamento, antes e depois. Vamos ver aqui como é que está no circular a situação, ó. Antes 0, depois 12, ou seja, antes do parágrafo dele não vai ter nenhum espaçamento, já tá, e depois vai ter 12 pontos de espaçamento. Pronto, bem pouquinha a coisa, mas isso por quê? Porque nesse parágrafo aqui já, ó, ele pede para espaçar também, mesmo esquema, 0 antes e 12 depois. Então, mesmo procedimento, 0 antes, 12 depois, olha lá, espaçou um pouquinho. Prezados funcionário, mesma coisa, 0 antes, 12 depois, 0 antes, 12 depois, tá aí. Nesses 2 parágrafos, mesmo esquema, ó, 0 antes e 12 depois, então, tudo padrãozinho, né? Que nem a gente fez lá no memorando, lembra? Se você aplicar o espaçamento de parágrafo em um, faz para os outros, deixa o mais padrão possível os espaçamentos, para não ficar uma coisa desalinhada, né? Um mais espaçado, outro mais próximo, isso aí fica feio a parte visual do documento, a parte legível dele, né? Fica estranho. Então, aí, 0 antes e 12 depois. Nesse aqui, ó, repare que são 12 antes e 12 depois, ou seja, ele pede para espaçar um pouquinho ele da tabela de cima, ou do parágrafo de cima, né, já que a gente não inseriu a tabela ainda, e 12 depois para poder espaçar o de baixo. 12 antes para espaçar ele da tabela, e 12 depois para espaçar ele do parágrafo de baixo. Então, vamos lá. 12 antes, 12 depois. Pronto. E nesses 2 últimos parágrafos aqui, ó, reparem que ele tira o espaçamento, né? Ou seja, ele quer que aproxime, não afaste. Então, já sabem o que tem que fazer. Diminui o espaçamento de tudo, olha lá, para ficar bem pertinho. Tá aí. Próximo, que ele pede aqui agora é o seguinte, espaçamento entre as linhas de texto de um parágrafo, ó, né? Olha como é que está bem distante aqui uma linha da outra e olha como é que o nosso está próximo, está bem pertinho. A gente não quer isso, até porque, ó, se a gente deixar desse jeito aqui, olha o tanto de espaço vazio vai ter aqui embaixo. Meio desnecessário, né? Então. Ah, e reparem também, gente, que
o espaço entre um parágrafo e outro está pequeno, está diferente do da aula passada, né? Está 12 pontos só, na aula passada a gente usou bem mais do que isso. E reparem também que ele quase não usa o espaçamento antes, né? Ele pede para espaçar sempre depois de cada parágrafo e nunca antes. Mas isso porque, gente, nós estamos trabalhando com a fonte grande. Nós estamos usando para toda a fonte do documento tamanho 16. Tamanho 16 é um tamanho grande. Então, por consequência disso, a nossa folha acaba sendo preenchida. Entenderam? Acaba sendo preenchida, ter mais espaço aqui de preenchimento. Então, não há muita necessidade de trabalhar muito com o espaçamento de parágrafos. Tá certo? Vai depender muito do tamanho da fonte que você está usando. Se você estiver usando uma fonte pequena e você sabe que vai ficar um espaço vazio grande na sua folha sobrando, aumenta o espaçamento de parágrafo. Está trabalhando com a fonte grande, que nem a gente está fazendo aqui, e sabe que não vai ser muito necessário espaçar muitos parágrafos, faz que nem eu fiz aqui, ó, deixa bem pouquinho. Tá? Cabe a você calcular e decidir como você vai utilizar. Bom, então aqui o espaçamento entre as linhas de texto do parágrafo está assim, ó. Lembrando que o espaçamento de linha não é aqui, né? Aqui é espaçamento de parágrafos. Para espaçar linhas, é aqui, ó, ferramenta espaçamento de linha lá, do lado direito aqui da ferramenta justificar. E do lado esquerdo do preenchimento, né? Que a gente colocou lá a cor de sombreamento, lembram disso? É a cor de fundo, né, do parágrafo. É, essa aqui, a gente já aprendeu. Então, o espaçamento de linha, ó, a gente sabe que o padrão é 1,15, olha lá, vai ficar igual o nosso documento aqui, só que não é o que a gente quer espaçar do jeito que ele pede aqui, ó. Então ele pede para aumentar para 1,5. Então, vamos fazer isso, ó. Parágrafo, vamos selecionar logo os dois. Vou ter que distanciar os dois mesmo. E vamos tirar esse padrão de 1,15 para 1,5. Pronto, olha lá. Fica mais espaçado, fica mais organizadinho. E tá aí. E agora a gente pode começar a trabalhar com a tabela. Porque, ó, reparem que já acabou. E esse espaço branco que está sobrando aqui embaixo vai ser justamente para a tabela, né? Só que ao invés dela ficar aqui, ela vai ficar entre esse parágrafo e esse aqui. Ou seja, entre esse e esse. Mais ou menos aqui, né? E é justamente aqui que a gente vai inserir a tabela. Então, ó, vou apertar o Enter para inserir um novo parágrafo. Nesse novo parágrafo, como eu vou inserir a tabela aqui, eu não quero inserir a tabela com essa tabulação que ele já insere. Porque, gente, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Qualquer coisa que você insere em um parágrafo, a formatação que você fez para o parágrafo de cima, ele puxa, não é? Então, reparem que assim que eu apertei o Enter e inseri um parágrafo embaixo aqui, ó, ele já veio com a formatação Times New Roman, tamanho 16, alinhamento justificado, espaçamento de linha de 1,5, ó, espaçamento de parágrafo de 0 antes e 2 depois. Então, qualquer coisa que eu digite aqui ou que eu insira aqui, vai vir já com essa formatação toda. E não é o que a gente quer, ó, porque se vocês olharem aqui na tabela, ele não tem esse espaçamento todo de linha, ele não tem essas configurações todas que nós fizemos para os de cima. Então, a gente precisa consertar isso. Mas vamos consertar isso depois de inserir a tabela, tá? Só para vocês verem como é que iria ficar se a gente não consertasse. Só que antes eu vou apagar essa tabulação, porque eu não quero que a tabela seja inserida aqui, eu quero que ela seja inserida normal mesmo. Então, apaguei, olha lá, apaguei a tabulação, voltou para o normal, e aqui eu vou inserir a minha tabela. Vamos lá? Para ficar aqui, né? Se a gente quisesse que ficasse na tabulação, iria ser inserida aqui, ó, com muito pouco espaço. A gente quer inserir ela normal mesmo. Então, tá aqui. E para poder inserir a tabela, gente, se a gente quer inserir alguma coisa, vamos em qual guia? Obviamente, guia inserir. E aí nós temos aqui, ó, tabela. Assim como nós fomos lá na opção imagem para inserir imagem, temos aqui a tabelinha. Reparem que a princípio ele vai te dar esses quadradinhos aqui, para vocês poderem já escolher o quanto de colunas e linhas vocês querem para a tabela, quanto de células, né? Esses retângulos que está aparecendo aí para vocês, gente, se chama células, beleza? Depois, no próximo módulo de Excel, vocês vão entender melhor o porquê que se chama de células. Mas só para vocês já poderem ir adiantando, ó, célula é porque nada mais é do que o conjunto de uma coluna com uma linha, tá vendo aqui? Esse retângulo, só temos esse retângulo porque ele foi formado através de uma coluna, que no caso foi essa daqui, e com uma linha, que foi essa daqui. Então, o ponto de interseção entre essa coluna e essa linha formou essa célula aqui. O ponto de interseção entre essa coluna e essa linha formou essa célula aqui. O ponto de interseção entre essa coluna e essa linha formou essa célula aqui. Tá certo, gente? Então, por isso que ele tem esse nome. E reparem que já nessa opção aqui, eu desfiz aqui, tá? Ctrl Z.
reparem que aqui ele já te dá a opção, né, de escolher quantas células vocês querem, ou seja, quantas colunas e quantas linhas. Reparem que ao passar o mouse na horizontal, eu estou adicionando ou removendo colunas, tá certo? Na horizontal você trabalha com a quantidade de colunas. E na vertical, olha lá, você trabalha com a quantidade de linhas. Beleza, gente? Então esse primeiro número aqui, aquele 4 ali, por exemplo, ó, esse 7, por exemplo, o 7 tem a ver com a quantidade de colunas e o 6 tem a ver com a quantidade de linhas, beleza? Aqui, por exemplo, ó, esse 7 colunas e 2 linhas. Esse 4 colunas e 7 linhas. Tá certo, gente? Então é só vocês escolherem quantas células vocês querem. Só que no nosso caso a gente não vai usar nada disso não, tá? Nós iremos usar essa opção aqui, ó, inserir tabela. Porque por aqui, gente, você até já consegue escolher quantas células, colunas e linhas vocês querem. Só que ele não te dá muitas opções de configuração, tá certo? Se você quiser configurar a inserção da sua tabela, é aqui, ó, inserir tabela. E reparem que através dessa janelinha aqui a gente consegue trabalhar com a quantidade de colunas e linhas. Por exemplo, olhando lá no nosso documento, vocês vão reparar que ele tem... Opa! Eu tenho que cancelar aqui primeiro, peraí. Que ele tem, ó, 1, 2, 3 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, 3 colunas por 5 linhas. Vamos fazer? Ó, tabela. Eu já poderia vir por aqui, né? Ó, 3 por 5. Pronto, já foi. Só que eu não vou fazer isso não. Eu vou vir aqui em inserir tabela. Vou escolher quantas colunas eu quero, quantas linhas, tá aí. E agora o mais interessante é isso aqui, ó, comportamento de ajuste automático. Você pode fazer com que o Word já ajuste para você automaticamente a largura de cada coluna. Ou seja, deixando aqui no automático, ó, ele vai pegar a sua margem aqui, o limite da sua área de texto, e vai calcular para ver quantos centímetros serão necessários para cada coluna. Então, se você disse aqui que quer 3 colunas, então quantos centímetros vão ser necessários para cada coluna para poder preencher esse espaço todo aqui da área de texto? Vamos ver? Ó, vou dar OK. Aí. Reparem que ele calculou que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 centímetros para cada coluna. Então, eu tenho 6 centímetros aqui, 6 aqui e 6 aqui. Entenderam, galerinha? 6 centímetros para cada coluna foi o suficiente para poder preencher o espaço todo aqui da minha área de texto, ó, pegando certinho. Beleza? Só que se a gente não quisesse isso, e se eu quisesse fazer com que cada coluna tivesse uma quantidade de centímetros específica, independente dessa área aqui de texto ou não, para que sobre, para que falte, seja lá o que for. Vamos ver? Vou desfazer aqui de novo. Cadê? Aqui, inserir tabela. E aqui eu vou especificar, ó. Ao invés dele calcular automaticamente, nós vimos que 6 centímetros já ia ser o suficiente, né? Ó, eu poderia escrever aqui 6, que aí, ó, pegaria certinho aqui. Eita, pera aí que eu esqueci de configurar a quantidade de colunas e linhas, ó. São 3 por 5, né? Opa. Então, se eu escrevesse aqui 6 centímetros, pronto. 6 centímetros para cada coluna, ó. Tá aí. 6, 12, 18, ó, de 0 a 18. Tá aí, igualzinho que a gente tinha feito antes, tá? Se eu quisesse fazer isso, era muito mais rápido fazer do jeito que nós fizemos primeiro, né? Por aqui. Mas e se eu quisesse uma quantidade específica? Por exemplo, eu quero que cada coluna tenha, deixa eu ver, sei lá, 3 centímetros. Eu quero que cada coluna tenha 3 centímetros de largura, independente aqui da minha distância de página, tá? Da minha área de texto. Nós sabemos que 3 centímetros não vai ser o suficiente para chegar no 18, né? Porque, ó, 3, uma coluna. 6, 2 colunas. 9, 3 colunas. Olha o tanto de espaço aqui que vai sobrar. Mas é o que eu quero mesmo. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui 3 centímetros. 3 colunas por 5 linhas. E tá aí. Quando eu der OK, aí, galera. Olha o tanto de espaço que sobrou. Mas por quê? Porque nós não fizemos o ajuste automático, né? O Word não calculou pra gente. A gente que escolheu os centímetros que a gente queria. Tá, galerinha? E reparem que se eu digitar aqui, ó, olha lá, ele já vai ajustando pra gente a largura das colunas, tá vendo? Ou seja, eu não sou obrigado a ficar só com aquela quantidade de centímetros que nós escolhemos. A gente pode ajustar aqui quanto de centímetros a gente quiser. Porque conforme a gente vai digitando, ele vai aumentando a largura da coluna, ele vai ajustando. Beleza, gente? Mesma coisa seria, ó, se eu fosse aqui, ó, nessa última opção.
Aqui, ó, ajustar-se automaticamente... Não, a última não, perdão, a penúltima. Ajustar-se automaticamente ao conteúdo. Na primeira opção, nós escolhemos quantos centímetros a gente quer, né? A gente que escolhe. Nessa segunda opção aqui, ajustar automaticamente ao conteúdo, ele vai fazer justamente o que eu fiz agora. Dele criar as colunas que a gente quer, 3 aqui, né? Por 5 linhas. Só que dessa vez, gente, ó, ele não vai colocar nenhuma quantidade de centímetros específica, até porque ele não tinha aquela opção, né? Ele criou bem curtinho aqui, ó. Não sei se vocês repararam. Vou fazer de novo aqui rapidinho, ó. 3 por 5. Nessa opção ajuste automático ao conteúdo, você não tem a opção de especificar, ó, ele desativa. Então, ele só vai te dar o espaço mínimo necessário para ter aquelas colunas ali. A quantidade de centímetros que você vai aplicar, cabe a você ao que? Digitar o conteúdo, porque ele vai ajustar automaticamente ao conteúdo. Ó. Então, ele cria assim bem pequenininho, bem curtinho, para que agora você comece a digitar e ele ajustar ao conteúdo. Daí o nome, ajustar automaticamente ao conteúdo. Beleza, gente? É assim que serve essa opção. Belezinha? Vou desfazer aqui então. E aquela última opção, agora sim, né? A última opção, ajustar automaticamente a janela. Galera, esse ajustar automaticamente a galera, ó. Esse ajustar automaticamente a janela é a mesma coisa que a largura de coluna fixa automática, ou seja, é o próprio Word que vai ajustar para a gente a nossa tabela de acordo com a nossa régua, de acordo com a quantidade de área de texto que nós temos. Tá certo? Então, ó, se eu marcar a largura de coluna fixa automática ou ajustar automaticamente a janela, vai ser a mesma coisa. Vou colocar aqui 3 colunas, aqui 5 linhas. Nós vimos que no ajuste automático, ele fez quanto? 6 centímetros, né? Para caber até aqui no 18. Então, se eu fizer isso aqui, vai ser a mesma coisa. Ó. Olha lá. Pronto. 6 centímetros para cada coluna. Beleza, gente? É a mesma coisa. Só vai diferenciar essas duas opções aqui, caso você troque esse automático para outra coisa, né? Aí sim, é você que está escolhendo quantos centímetros você quer. E aqui embaixo é automático. Ok, galerinha? Não esqueçam disso, hein? Vou deixar aqui mesmo, automático, 5 por 2, tá aí. Ô, cacete. 5 por 2 é o quê, rapaz? 5 por 2 é o quê? Quero 3 por 5. Vocês nem para falar também, hein? Pô, vou te contar, hein? Vocês são fogo. Tá vendo eles fazendo aqui o bagulho errado e não avisa. Eu vou te contar. Pronto, ó, 3 colunas por 5 linhas. Tá aí. Acabou-se. Vamos para a formatação? Seguinte. Reparem que a nossa tabela, ela tá verdinha, né? Tá com preto e cinza aqui também, escala de preto e branco e tudo mais. Como é que a gente colocaria essa cor? Para a gente fazer isso, galera, sempre quando a gente quiser formatar a tabela ou alterar sua estrutura, nós usamos essas duas guias finais aqui, ó. Só atentem-se a uma coisa, gente. Essas duas guias só vão aparecer se a tabela estiver selecionada, tá? É que nem na aula passada, lembra? Que aquela guia de design do cabeçalho e rodapé só aparecia enquanto a gente tivesse com ele habilitado? Mesma coisa aqui. Enquanto a tabela estiver selecionada, clicada aqui, né, marcada, vai aparecer. A partir do momento que você clicar fora, vai sumir, você não acha mais elas, tá bom? Porque aquelas duas guias são específicas, ó, da tabela, beleza, gente? E a guia design serve para a gente trocar o visual da tabela, que nem nós vimos aqui referente à página, né? Não pode confundir design e layout com esse design e layout. Esse design e layout aqui é para mudar o visual e a estrutura da sua página. E essas outras duas aqui é para mudar o visual e a estrutura da sua tabela, beleza? Então, se eu quero mudar o visual da minha tabela, colocar essas corzinhas assim e tudo mais, eu vou usar então a guia, qual? Isso, design, visual. E aqui eu tenho, ó, aqui nos estilos de tabela, eu posso escolher qualquer estilo que eu passar o mouse aqui, ó, repara que ele já vai mudando, ó, olha lá, tem verdinho, roxo, azul, olha que legal. Vocês que escolhem, eu vou colocar isso aqui, por exemplo, ó, olha lá. Beleza, gente? É vocês que escolhem. Fiquem à vontade para poder escolher os efeitos que vocês querem. No meu caso aqui, eu vou colocar o que ele pede no documento mesmo, né? Que é a escala de preto e branco, ó. Igualzinho. Reparem que agora ele pede para que esse título aqui fique verde. Como é que a gente faz para trocar a cor de uma célula, já que a gente usa uma formatação pronta, né? Porque se eu colocar aqui verde, fica tudo verde.
Eu quero essa opção que coloca tudo preto e trocar somente essa primeira célula aqui. Para fazer isso, ó, a gente clica nela e vamos vir aqui em sombreamento. Ó. Aqui em sombreamento você pode escolher qual é a cor que você quer específica. Só reparem, gente, que ele está colocando a cor de uma célula só, né? Por quê? Porque eu só cliquei nela. Se eu quero que essa cor fique nas 3 células, que nem está pedindo aqui, eu tenho então que selecionar essas 3 células, ó, clico na primeira e arrasto até a outra. Olha lá, pronto. Selecionei as 3 células, vou lá agora e escolho qual que eu quero. Entenderam? Vou colocar esse que ele pede. Tá, gente? Então, vocês têm que selecionar as células que você quer formatar. Ó. Selecionei as 3 células e escolho o sombreamento que eu quero. Tá aí. E agora, o que ele pede? Ó, ele pede para colocar isso aqui em escala de cinza. Só que ele pede o quê? Cinza, cinza, cinza. Ó, cinza, cinza, cinza. Só que aqui, se vocês repararem, a altura de cada linha tem que ser um pouco menor, né? Porque aqui, ó... Opa! Porque aqui... A altura dessas 2 linhas de cima e a de baixo são menores e essa daqui do meio está maior. Como é que nós iremos ajustar isso então? Muito simples. Basta selecionarmos a linha que a gente quer alterar, a sua altura. Então, no caso aqui, eu vou começar pelo título. Ó. Vou selecionar o título, pronto. E como eu estou querendo trabalhar com a altura ou largura de alguma coisa da tabela, eu estou querendo mexer na sua estrutura, né? Então, por causa disso, eu vou estar vindo aqui na guia Layout, que é a estrutura da tabela. E aqui eu vou clicar na opção que eu quero. Se eu estou querendo usar a opção de altura, eu vou vir nessa opção aqui, então, ó, altura da linha, aqui no grupo tamanho da célula, e especificar a altura que eu quero. Eu posso aumentar ou eu posso diminuir ela tranquilamente. No nosso caso aqui vai ser 1,8, tá? Para ficar exatamente igual no nosso documento aqui, ó. Agora que a gente já trabalhou com a altura da linha, vamos agora trabalhar com a altura das outras linhas, né? Então, essa primeira aqui vai ser como? Ó, essa primeira e essa segunda, no caso, né? Ele pede aqui uma altura de 0,66. Então, vamos fazer isso aqui. 0,66. Só que reparem o seguinte, gente. Quando a gente coloca manualmente aqui essa distância, essa altura, quer dizer, 0,6, ele até aplica, mas aconteceu alguma coisa? Não, né? Reparem que o resultado não foi aplicado aqui visivelmente. Isso porque, gente, mesmo que a gente diminua a altura da linha, não vai adiantar muito se eu ainda tiver espaçamento nas células. Lembram do espaçamento que nós fizemos aqui em cima? Lembra que eu falei que ele iria puxar? Então, ele está puxando. Então, a nossa tabela tem justamente esse espaçamento aqui, ó, entre os parágrafos, que nós colocamos aqui de 12 pontos depois, né? Então, esse espaçamento de 12 pontos é o que está impedindo as nossas linhas de diminuir a sua altura. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar toda a tabela e tirar esse espaçamento de parágrafo. Vamos fazer? Para selecionar toda a tabela, gente, você não precisa clicar aqui na primeira célula e ir arrastando até a última. Não precisa fazer isso. Basta você clicar nesse botãozinho aqui, ó. Essa cruzinha que aparece aqui no canto é para você selecionar toda a sua tabela. Muito fácil, né? Só clicar e ele seleciona tudo. E agora é só a gente ir lá, ó, guia Layout, e colocar a altura que a gente quer. Mas antes de fazer isso, a gente tem que trabalhar com aquele espaçamento, né? Vou ir lá na guia Layout e vou tirar esse espaçamento de 12 pontos que ele veio junto com o texto. Então, ó, reparem que assim que eu tiro, olha lá como é que tudo é mais comprimido, né? É mais aproximado, por causa que a gente está tirando esse espaçamento. Tá certo, gente? Ó, a nossa altura aqui manteve grande porque eu já tinha alterado aqui a altura dela, né? Ó só, para onde ela iria se eu não tivesse aumentado essa altura? Ó, ia ficar aqui mais ou menos. Então, tá certinho. Ó, então, a segunda e a terceira linha aqui, né? Vamos fazer, ó, segunda e terceira linha. Já está 0,6, só que é 0,66. Pronto, vou aumentar mais um pouquinho. Vamos agora para essa terceira aqui, ó. Terceira não, quarta, né? 1, 2, 3, 4. Ó, 2,59. Vou colocar 2,60. 2,60. Tá aí. 2,60. E aqui, 31/maio, que é 31 de maio, ele pede nessa daqui, ó, 1,3. Então, 1,3. Tá aí, gente. Tudo configurado, tudo formatado. Só basta agora o quê? Nós digitarmos, né? Vamos fazer isso então?
Vamos copiar, eu vou copiar aqui logo para ir mais rápido, né? Não sou trouxa nem nada. Copiar aqui, colocar aqui. Tá aí. Digitei tudo. A única coisa que vai ficar faltando aqui, galera, é essa parte aqui do título, ó. Porque reparem que no nosso título aqui tá pegando tudo numa célula só, tá vendo? Repara que na nossa primeira linha aqui não tem divisão separando uma célula da outra. Repararam isso? E no caso aqui ele tem, ó. Olha lá. Como é que a gente faria para tirar essa divisão? É só a gente selecionar essas 3 células, ó. Selecionei essas 3 células, eu posso vir aqui, ó, na guia layout e usar essa opção aqui, ó, mesclar. O que é o mesclar? Mesclar é quando a gente pega várias células e forma uma só. Ou seja, a gente tira essa linha de divisão aqui, ó. Essa linha não está aparecendo aqui em cima porque essa formatação que a gente escolheu aqui tira, né? A linha, tira a cor da linha. A linha continua, ó. Essa divisão aqui das colunas continua. Só a cor que fica invisível. Mas tem, ó. Tanto é que o texto não está conseguindo continuar aqui. Então, para a gente tirar essa divisão e fazer com que essas 3 células aqui formem uma só, que nem está aqui no exemplo, né? Formando uma só, é só vir aqui, ó, mesclar células selecionadas. Por isso que eu tive que selecionar. Ó. Selecionei as 3 células e mesclei. Tá aí. Só que reparem que no nosso documento ela está no meio centralizado, né? E a nossa está no canto superior esquerdo. É só vir aqui, ó, layout, alinhamento. Nós temos 9 opções de alinhamento aí, ó, canto superior esquerdo, parte superior no meio, canto superior direito, olha lá, no meio à esquerda, no meio centralizado, no meio à direita, canto inferior esquerdo, inferior meio e canto inferior direito. Só vocês escolherem qual é o lado que vocês querem. No nosso caso a gente quer no meio centralizado, né? Aqui. E pronto, gente. Tá aí. Belezinha? Olha lá. Igual. Essa parte aqui que é centralizada da célula, isso aqui vocês já sabem, né? Era só selecionar e aplicar o centralizado. Ó. Centralizado, eu poderia colocar assim, né? Em cima, embaixo, de um lado para o outro. Ó. Posso colocar em qualquer canto que eu queira, mas no nosso caso vai ser meio centralizado. Os subtítulos, palestra, manhã e tarde, vão ser meio centralizado também. E esse, o que é rede social, essas 3 células aqui vão ser alinhadas à esquerda, ó, do jeito que está. E tá aí, galera. Terminamos. Mole, mole, né? Sem mistério, sem complicações. Ok, galerinha? Caso eu quisesse acrescentar uma linha a mais, era só clicar aqui no final e vir aqui, ó, inserir. A gente pode inserir acima, olha lá, uma linha acima da onde a gente está. Vou excluir ela aqui, ó, excluir linha. Eu posso inserir ela abaixo, ó, inserir abaixo. Beleza? Assim como eu posso inserir colunas também. Se eu quiser inserir uma coluna aqui, ó. Se eu estou na última coluna, eu posso inserir uma coluna à esquerda dela. Olha lá. E se eu quiser inserir à direita dela? Ó, inserir à direita. E pronto. Beleza, gente? É porque está selecionado isso aqui. Eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Inserir à direita. Olha lá. Inserir uma esquerda e uma direita. Contanto que eu esteja na coluna que eu queira ter como base, né? Tá, gente? Se vocês quiserem remover, excluir, né, uma coluna ou uma linha, mesmo esquema. Se eu quiser excluir essa linha aqui, por exemplo, ó, eu clico em qualquer lugar, em qualquer célula dessa linha, não precisa selecionar a linha toda não, só clica numa célula dela, pronto. Excluir linha e pronto, foi embora. Tá? Assim como a gente consegue acrescentar, ó, inserir abaixo, inserir acima, né, eu posso excluir também. Se quiser excluir a coluna, a mesma coisa, é só clicar em qualquer célula da coluna que você quer apagar. E vem aqui, ó, excluir coluna. E por assim vai. Isso é coisa que vocês já entenderam. Caso vocês quiserem, a gente pode também excluir, gente, as células, somente as células, tá? Por exemplo, ó, eu vou clicar aqui e vou inserir uma coluna à direita. Ó, seria a direita, tá aí. Se eu quiser excluir somente essas células aqui, sem a coluna dela, a gente pode. Eu posso selecionar somente essas 4 células aqui, vir aqui em excluir células, que aí ele vai te perguntar, você quer excluir deslocando as outras para onde? Para a esquerda? Para cima? Excluir a linha inteira ou excluir a coluna inteira? Se eu deixar essa aqui marcada, ó, deslocar células para a esquerda, ele vai pegar essas células aqui e vai ser deslocado para a esquerda. E olha o que vai acontecer. Olha lá. Tá vendo? Eu excluí somente essas células e, por consequência disso, ó, essa célula de cima do título permaneceu. Não é o que a gente queria, né? Então, para vocês verem aí que
Vai depender da situação que você vai utilizar. Ok, galerinha, eu vou desfazer aqui. E tá aí. Dúvidas, perguntas? Acho que não, né? Por enquanto, tá de boa, tá tranquilo. A única coisa de diferente foi isso aqui mesmo, a parte de tabela. Então, recapitulando, gente, para poder inserir a tabela, eu vim aqui na guia inserir opção tabela. Nós tínhamos a opção de inserir já a tabela por aqui ou de configurar ela aqui, né? E depois nós trabalhamos com o visual dela aqui na guia design, trabalhando aqui com estilos de fonte e depois formatando manualmente as células. Aqui são as formatações já prontas e aqui são as cores específicas que a gente pode estar escolhendo aí, formatando manualmente mesmo, célula por célula. Ou a gente formata célula por aqui, ou já formata logo tudo de uma vez por aqui, né? Olha lá, vocês que sabem. E depois a gente alterou a estrutura da tabela, ou seja, mesclando as células para formar uma só, ou acrescentando linhas, removendo linhas, excluindo colunas, inserindo colunas, ou aumentando e diminuindo também a altura e a largura das células, né? da coluna, da linha, pela guia layout. Correto? Guia design para trocar o visual e a guia layout para trocar a estrutura, altura, largura, comprimento, mesclar, tudo por aqui. Alinhamento, né? A gente alinhou também o conteúdo por aqui. Beleza, gente? Então é isso. Finalizamos essa parte, finalizamos esse documento. Esse documento foi rapidinho, como eu falei com vocês. A única coisa de novidade era a parte de tabela. Só falta para a gente terminar esse documento aqui e converter ele em papel timbrado, né? Lembra do papel timbrado? Esse documento aqui não tem papel timbrado. Se eu visualizar a impressão aqui, olha lá, não está em papel timbrado por causa que está faltando aqueles elementos que eu falei com vocês, né? O cabeçalho, a logomarca da empresa, a marca d'água aqui no fundo e o rodapé. Vamos fazer isso aqui rapidinho, só para relembrar? Seguinte, então, ó. Vou começar pelo cabeçalho e rodapé. Eu vou habilitar ele, clicando 2 vezes aqui, né? Na parte superior ou na parte inferior da folha. Vou inserir a logomarca da empresa aqui no cabeçalho. Imagens. Vou escolher a imagem que eu quero, no caso é a logomarca da empresa. Tá aí. Lembrando que a princípio a imagem ela vem alinhada com o texto, né? Então ó, você não consegue mover ela livremente, lembram disso? Para a gente poder mover livremente, independente para onde tem texto ou não, é aqui, né? Guia formatar, quebra de texto automática. E lembrando que essa guia formatar, gente, só aparece se a imagem estiver selecionada, não pode esquecer disso. Quebra de texto automática, eu vou vir aqui e escolher em frente ao texto, porque o padrão dela é alinhada com o texto. Vou vir aqui em frente ao texto e pronto, ó. Agora eu consigo mover livremente. Para aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, não esqueçam que é sempre pela diagonal, né, para manter as proporções. Se a gente mexer nas laterais, ele vai distorcer a imagem e não é o que a gente quer. Vou manter aqui as proporções dela então e vou colocar onde a gente quer, que é aqui no cantinho. Pronto. E lá no rodapé é aquele esquema, né, de endereço. Aí. Pronto. Vou inserir 2 tabulações, uma para ele parar aqui e outra para ele parar aqui. Lembra que o rodapé e o cabeçalho ele já dá pra gente, né, essas paradas de tabulações personalizadas aqui, ó. 1 para vir para o 7,5, 2 para vir aqui para o 15. Pronto, chegou no 15, é só a gente digitar agora, página, espaço, e aí fazer aquele procedimento, né, de colocar os campos automáticos. Ao invés de eu digitar o número, eu vou inserir um campo automático para o próprio Word atualizar para a gente. E como é que a gente insere esse campo automático? Guia design do cabeçalho e rodapé, não é aqui, hein, gente, aqui é design da folha, é o design do cabeçalho e rodapé. E no grupo inserir, a gente vai inserir lá as partes rápidas de campo, que é de campo automático. A primeira numeração que a gente quer inserir é referente ao número da folha que a gente está usando no momento, né? A folha que a gente está lendo é a folha que tem que aparecer aqui. Então não esquece que o nome do campo é page, de página em inglês. Aí ela aqui, ó, página. Vou escolher o formato que eu quero, vai ser o primeiro mesmo. Ok, tá aí. E aí agora vai vir a numeração total da folha. Se eu tiver 10 folhas, vão aparecer as 10 aqui, o número 10, né? E o mesmo esquema, campo automático, design do cabeçalho e rodapé, grupo inserir, partes rápidas, campo. E aí o nome do campo que eu vou usar vai ser NumPage. Lembra do NumPage? Aquele aqui, ó.
non page, que é a number page, ou seja, a numeração das páginas, que é a numeração total das folhas do nosso documento. Vou escolher o mesmo formato. E pronto, ó. Se eu tivesse 5 folhas, iria aparecer o número 5 aqui, página 1 de 5. Aí depois página 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 e por assim vai. Lembrando também que tudo que a gente coloca no rodapé e no cabeçalho aparece em todas as folhas, né? É para isso que a gente usa essa área de cabeçalho e rodapé aqui, para que agora, ó, olha lá, ficou no cabeçalho e rodapé, lembrando que ele fica desse jeito mesmo, né? Esbranquiçado. Se eu inserir uma segunda folha, pronto. Vai aparecer o cabeçalho e o nosso rodapé já tudo bonitinho, configurado. Mesma coisa a marca d'água, né? Quando a gente coloca a marca d'água aqui na folha, vai aparecer em todas as folhas no documento. Mesmo esquema que o cabeçalho e o rodapé. Vamos fazer isso então? Só falta ele, né? Então, ó, se a gente está querendo colocar uma marca d'água, ou seja, uma imagem de fundo na nossa folha, então a gente vai estar querendo mexer no visual dela, né? Não na estrutura. Então, visual, marca d'água. E ao invés de eu usar um texto já pronto, eu vou usar personalizado. E ao invés de eu usar um texto digitado, escrito, eu vou usar a marca d'água de imagem. Essa imagem, ela está aqui. Aqui. Inserir, pronto. Lembrando sempre de deixar a dimensão automática, né? Para aqui, ó, olha lá, o próprio Word calcule para a gente o espaço disponível para poder ajustar aqui na folha, para a gente não perder tempo escolhendo aqui uma porcentagem específica. E não esquecendo também de deixar o desbotar marcado, né? Porque se não deixar desbotado, ó, ele fica normal, a imagem fica com a sua tonalidade normal. E aí vai acabar confundindo a leitura da pessoa, e fora que isso não é marca d'água, né? É simplesmente uma imagem de fundo. Quer colocar uma imagem como marca d'água? Tem que ser desbotada. E pronto, tá aí. Beleza, gente? Olha lá. E se eu for para outra folha, ó, olha lá, já tá, ó, cabeçalho, marca d'água e o rodapé. Terceira folha, olha lá, cabeçalho, marca d'água, rodapé. Quarta folha, quinta folha, vai aparecer a mesma coisa, olha lá, 3 de 3, 2 de 3, 1 de 3. Beleza, gente? Melzinho na chupeta, né? Vamos visualizar a impressão? Olha lá, ficou bonitinho. Ficou uma grafa. Ok, galerinha. Então, finalizamos esse documento. Vamos salvar, obviamente, né? Ah, e outra coisa. Reparem que aqui eu não mexi na estrutura da folha, né? Lembra que estrutura é na guia Layout e é para a gente mexer na margem da folha, orientação, tamanho. Eu não mexi aqui, gente, porque todas as configurações para essa circular, todas as configurações de estrutura da folha para esse documento de circular é padrão. Tudo padrão. Ou seja, a orientação da folha vai ser em pé mesmo. O tamanho da folha vai ser A4 mesmo. Lembra, né, que o formato A4 é o padrão do pacote Office, de qualquer programa do pacote Office. O tamanho da folha é A4, que é aquela folha que a gente costuma geralmente a imprimir, né, a utilizar. E a margem da folha vai ser moderada, tá certo, galera? Vai ser, ó, moderada. É a única coisa que não vai ser padrão do nosso documento. A gente sabe que o padrão do documento de margem é normal, 2,5 em cima e embaixo e 3 nas laterais. A única coisa que eu mudei foi essa opção aqui, tá? Eu coloquei moderado, que a gente sabe que é quase a mesma coisa que o normal. A única diferença está nas laterais, porque em cima e embaixo tem diferença de 1 milímetro, né? Aqui, ó, 1 milímetro. A única diferença aqui, considerável, né, é as laterais, ó, 1,91 à esquerda e direita, ao invés de 3 centímetros. Beleza, gente? E é isso. Finalizamos. A única coisa que tinha aqui na configuração da estrutura da folha de diferente era a margem mesmo, tá? Ok, gente. Então, ó, só para a gente finalizar esse conteúdo aqui da circular, para a gente passar para o próximo, lembra que eu tinha explicado lá no início da aula sobre essa circular? Diferente do documento de memorando, gente, a circular ela não serve para informar apenas a um funcionário específico. Ela não é de 1 para 1. Ela é de 1 para vários, né? Porque, como o próprio nome diz, ela irá circular dentro da empresa. Então é o seguinte, aqui no exemplo nós temos uma circular com a ementa escrita sobre palestra sobre redes sociais, que é referente a essa circular. E aí ele vem falando sobre o seguinte, prezados funcionários, ou seja, provavelmente aqui é o gerente ou é o diretor, aqui tá vendo? Aqui ele fala sobre a gerência, né? Então é o gerente de recursos humanos. O gerente está criando uma circular para essa circular poder circular na empresa passando por todos os funcionários
dessa empresa, ou por todos os funcionários dessa área aqui de recursos humanos, né? Pode ser também. Ok, galerinha? Então ele vem falando o seguinte: prezados funcionários, com o grande crescimento das redes sociais com a ferramenta de divulgação, parará. Então os funcionários que receberem essa circular vão olhar isso aqui, vão se informar de acordo com o que ele pede, vai ver a tabelinha que foi feita aqui, sobre os dias e os turnos que serão efetuadas essas palestras, que serão realizadas essas palestras, e o dia por extenso que foi divulgada essa palestra. Essa circular. O dia que foi impresso e entrega essa circular para os funcionários. Reparem que a data é por extenso, tá, galera? Documento de circular é mais formal do que o memorando, ela tem que estar toda por extenso, ó. Tá vendo? Somente aqui que o número vai ser escrito em ordem numérica mesmo. Lá embaixo tem que ser por extenso. Um documento de circular é mais formal, tá? A escrita dele é mais formal. Então, aqui na data em que foi feita essa circular e foi entregue às pessoas, que foi de fato circulada, tem que estar por extenso. E aqui, quem foi que fez essa ata e o nome da empresa. Beleza, gente? Então, volto a repetir. Circular é um documento feito de um funcionário para vários funcionários. O memorando é de um funcionário para outro funcionário apenas. E por ser de um para um, é mais informal. Não tem tanta formalidade assim como esse documento aqui da circular. Beleza, gente? O próximo documento que a gente vai aprender, que é sobre a ata de reunião, que é aquela que eu tinha falado com vocês, que tudo que é dito, discutido, debatido, projetado numa reunião é posto nesse documento de ata, ele é mais formal ainda, obviamente, né? Então, é ele que nós iremos aprender a partir de agora. Ok? Então, ó, vou salvar isso aqui. Vou fechar. Não tem 2 páginas, o anta. Apaga essa bodega aqui. E pronto, ó, página 1 de 1. Agora sim. Não esqueçam que as palavras que estiverem grifadas de vermelho e azul é por causa de erro. Lembra que eu expliquei isso, né? É porque ou o Word não conseguiu reconhecer essa palavra no banco de dicionário deles, ou por estar errado, ou por falta do idioma, né? Ou por falta também de erro de concordância gramatical. Só que concordância gramatical ele grifa de azul, lembra? Vermelho é porque ele não identifica no dicionário do Word. Pode ser por estar escrito errado ou porque realmente não consta lá. Como é o caso aqui, flashpoint existe, é uma palavra verdadeira, certa. Só que está grifando de vermelho porque é uma palavra inglesa. Então, como a gente está usando aqui embaixo ó, o dicionário português, ele não está achando. Então, o que a gente faz? Botão direito e adicionar ao dicionário. Repare que nem sugestão ele dá. Ou a gente ignora ou adiciona ao dicionário. Como a gente sabe que a palavra está certa, então adicionamos. E está aí. Se tivesse alguma coisa que com excesso de espaço, ou com falta de espaço, ou com erro de concordância gramatical, ou seja, em uma frase nós termos uma palavra no plural e outra palavra no singular, por exemplo. Se tivesse acontecendo isso, estaria grifando de azul, tá, gente? Concordância gramatical ou excesso de espaço é grifado de azul. Palavras que não constam no dicionário no Word, grifa de vermelho. E para os dois você corrige com o botão direito, né? Botão direito, escolhe a opção que você quer e pronto. Tudo isso aí a gente aprendeu na aula passada, isso aí não tem mistério não. E vamos fechar. Vamos fechar tudo. Fechar isso aqui. Salvei. E tá aí. Beleza, gente? Vamos para o próximo então? Como eu disse a vocês, o nosso próximo documento será referente a uma ata. Aqui, ó. Ata de reunião, ó. Mesmo esquema. Temos a ata de reunião pronto e a ata de reunião pura, né? Crua, sem nada, sem nenhum tipo de formatação, sem nada. Vamos ver aqui como é que ela é primeiro já pronta, ó. Ó como é que ela é pronta, ó. Bonitinha, né? Ó, essa aqui já está com papel timbrado, tá vendo? Ó, rodapé, marca d'água, cabeçalho, tudo direitinho. Tem essa outra aqui, só que essa outra aqui é menos completa, ó, não está como marca d'água não. Tá vendo? Não está com papel timbrado não. Então, vamos usar essa daqui como padrão, tá mais completa. Belezinha? Vamos lá então? Seguinte. Primeira coisa que nós iremos fazer é abrir o documento aquele cru, né? Somente o texto, sem nada formatado, sem nada estruturado. Eu já estou com ele aberto aqui, ó. Olha ele aqui. Feio, né? Porque tá cru, tá sem nada digitado ainda. Vamos começar a formatar ele. Primeira formatação, galera, seguindo a sequência, tá? Mesmo esquema. Título, usando sempre a área de seleção, né? Lembrando disso. Reparem que o nosso título aqui, ó, formatação dele, Arial, negrito, tamanho 14, centralizado. Então vamos lá. Selecionei o título, Arial, negrito,
tamanho 14, centralizado. Show de bola. Próxima coisa aqui, reparem que a letra está toda em maiúsculo, né? As letras estão todas em maiúsculas, e o nosso aqui não está, só está a primeira letra. Mas lembra daquela ferramenta que eu já ensinei a vocês, né? A ferramenta de conversão. Lembra que nessa ferramenta aqui, ó, ao lado de aumentar e diminuir o tamanho da fonte, nós temos a conversão. A gente pode colocar só a primeira letra em maiúsculo, que é o que já está, tudo em minúsculo, né? Tudo coisa que a gente já viu. Olha lá, tudo em maiúsculo, que é o que a gente quer. Colocar cada palavra em maiúsculo, ou seja, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, ou aquele outro procedimento de converter tudo, né? Ou seja, tudo que era minúsculo fica maiúsculo, tudo que era maiúsculo fica minúsculo, fica horroroso, mas vai ter situações que a gente vai precisar usar isso. No nosso caso vai ser tudo maiúsculo mesmo, ó. Tá aí, perfeito. E vamos para o próximo. Reparem que agora, gente, nós temos que selecionar os subtítulos, né? Reparem que são 5 subtítulos, ó. Porque como é uma ata de reunião, que é aquilo que eu falei com vocês, tudo que é dito na reunião, tudo que é projetado, debatido na reunião, tem que ser posto aqui, para não ficar muita coisa e ficar de uma maneira desorganizada, para a gente poder organizar direitinho cada tópico dessa reunião, nós especificamos isso através dos marcadores. Lembra dos marcadores? Cada subtítulo, ou seja, cada tópico dessa ata, ou seja, o tópico referente à data, horário, local e o objetivo da reunião, ou seja, onde é que foi feita essa reunião, em que horário, em que local e qual foi o objetivo dessa reunião, o tópico de participante da reunião, ou seja, quais foram os participantes, né? Detalhes da reunião, ou seja, tudo que foi realmente dito, que foi debatido na reunião, o conteúdo que será falado na próxima reunião e o fechamento dela. Então, para cada um desses tópicos, para cada um desses subtítulos, nós aplicamos um tipo de marcador. Só que reparem que esse marcador, diferente daquele outro documento que nós fizemos, o primeiro, né, que a gente usou o marcador, ele não é em formato não ordenado, ou seja, essa lista que a gente está aplicando, esse marcador que a gente está querendo aplicar, ele não é de forma não ordenada, ou seja, ele não é apenas um marcador, apenas um símbolo inserido antes do texto. Ele é ordenado, ou seja, essa marcação que nós queremos fazer aqui, ela está de forma ordenada, ou seja, ela está de forma numerada ou de forma de letras A, B, C, D, tá certo? E lembra como é que faz para aplicar isso, né? Tanto a lista não ordenada como a ordenada é aqui em cima, lembram disso? Ó, marcador de texto e numerador. Só que a marcação daqui do lado, ela não é ordenada, ó, é apenas um símbolo que a gente coloca no início. E a ferramenta de numeração é você que escolhe a opção que você quer de forma ordenada, ou seja, de forma numerada ou de forma em letra, números romanos, né? Enfim, você que escolhe. Para o nosso caso aqui, a gente escolheu a primeira opção mesmo, com número e pontinho aqui do lado. Beleza, gente? Então, a gente precisa aplicar essa numeração aqui. E para não precisar fazer essa numeração subtítulo por subtítulo, ou seja, tópico por tópico, a gente pode já selecionar tudo de uma vez e aplicar essa formatação. Como? Do jeito que a gente aprendeu nas aulas passadas. Vamos lá, então? Primeira coisa, selecionamos o primeiro tópico que a gente quer aplicar a marcação. Pressionamos a tecla Ctrl. Lembra que o Ctrl aqui faz a seleção individual, né? Se a gente usasse o Shift para poder selecionar o próximo, ele seleciona em uma sequência de intervalos, né? Uma sequência de conteúdos. Não é o que a gente quer selecionar de forma individual. Então, primeira seleção, Ctrl, segunda seleção, terceira, quarta e quinta. Prontinho. Selecionamos os cinco tópicos, os 5 subtítulos. E agora aplicamos aqui, ao invés de aplicar o marcador não ordenado, aplicamos o marcador ordenado, de forma numérica. Então, vou vir aqui, ó, posso escolher qualquer um deles, né? Vou colocar aqui esse e pronto, tá aí. Reparem que ele vai aplicar a numeração para a gente. Vamos agora formatar eles, né? Só que olha só, reparem que a numeração aqui, de todas elas, está de forma negrito, fonte Arial, tamanho 14. Então, a gente precisa colocar justamente isso aqui. Só que antes disso, lembra que lá no documento da circular, para todo o nosso texto, a gente tinha a mesma formatação, lembra? Fonte Arial, tamanho 14. Então, para eu não precisar ficar fazendo isso toda hora, seleciono logo tudo aqui, ó. 3 cliques na área de seleção, né, em qualquer linha, em qualquer parágrafo, que ele seleciona tudo. E é só aplicar a formatação que eu quero, padrão, né, para tudo, que é fonte Arial, tamanho 14 e o alinhamento justificado, né, para ficar alinhado aqui à esquerda e à direita direitinho, né?
Olha lá. Pronto. Tá aí. Vou aplicar agora somente para os subtítulos. Agora sim, somente para os tópicos. Ó. Vou selecionar aqui eles de novo. Vou aplicar o efeito negrito, somente o negrito, porque o resto já está. E tá aí, gente. Reparem que o texto fica mais curto aqui na sua área de texto, diferente do nosso, porque aqui do nosso já pronto, está mais perto da borda, né? Só que isso vocês sabem como é que resolve. Se eu quero aproximar mais o texto da borda, eu tenho que diminuir a margem da nossa folha, né? Então, se eu quero diminuir essa margem aqui, vocês sabem como é que faz. Se é margem, é referente à estrutura da folha. Então, guia layout, se fosse visual, seria no design. E aqui na estrutura eu vou mexer. Ó. Se na margem eu não quero que fique nessa aqui normal, eu vou usar o que aqui? Ó? Vou vir aqui em personalizadas e vou especificar qual é a configuração que eu quero. No meu caso aqui, vamos ver qual é a configuração que ele pede. Ó. Vamos lá na estrutura de margem e vamos ver aqui nas margens personalizadas. Ele pede aqui 1,27 na esquerda, inferior direita e a superior 0,25. Só que no meu caso aqui, eu vou colocar 1,27 para tudo. Tá bom? Então, vou vir aqui, ó, margens personalizadas e vou colocar 1,27 para tudo. Só que reparem, galera, que essa margem de 1,27 para tudo nada mais é do que a margem estreita, aquela margem pronta que a gente tem aqui. Então, se você não quer perder tempo utilizando essas opções aqui, ó, de digitar, né, manualmente, não esqueçam que a gente pode usar as opções prontas aqui. Se o que você quer já está aqui, então vocês podem clicar. O que eu estou usando aqui padrão é essa, né? Ó, 3 centímetros para tudo, para todos os lados. Não quero isso, quero uma dessas margens prontas, é só clicar. Ó, a estreita aqui, ó, 1,27. Cliquei, pronto, tá aí. Vou colocar o título aqui centralizado de novo, porque como eu tinha colocado o justificado, ele meio que colocou aqui mais para a esquerda, ó, então voltei aqui ele para centralizado e pronto, ó. Estou aqui com o texto mais próximo da borda. Beleza? Próxima coisa que ele pede aqui, ainda nos subtítulos, ó, ainda nos tópicos, é o quê? Uma borda inferior. Reparem que essa linha aqui embaixo é aquela borda que a gente trabalhou na primeira aula. Eu poderia colocar uma borda em volta do parágrafo todo, né, enquadrando ele, ou eu posso colocar somente um lado. E é o que eu vou fazer. Ó. Vou colocar somente embaixo. Poderia colocar somente em cima, lá, esquerda, direita. E lembrando que a gente poderia formatar aqui embaixo também, né? Eu posso escolher um tipo de linha diferente, uma cor diferente, largura diferente para a borda, escolher qual é o lado que eu quero, né? Se é só em cima, se é só embaixo, ou se é em tudo, que nem está aqui. Enfim, tudo coisa que a gente já aprendeu. No meu caso, eu quero ser uma borda simples, uma linha preta, fina e só. Então, não tem necessidade de formatar aqui embaixo, vou usar aqui em cima mesmo. Pronto, tá aí. E lembrando de fazer isso para tudo, né? Vou selecionar as outras. Mesmo esquema com Ctrl e vou aplicar as bordas a elas aí. Perfeito. Beleza, gente? Sem dúvidas, né? Próxima coisa que ele pede aqui agora, ó, ainda nos subtítulos, tá, gente? Ainda nos subtítulos. Ele pede um espaçamento entre os parágrafos deles, ou seja, antes e depois de cada um desses parágrafos aqui, ó, antes e depois dele, ele pede um espaçamento aqui, ó, de 0 pontos antes, ou seja, não vai ter espaçamento antes, tanto é que está aqui, né? Logo antes dele que não tem espaçamento, é só depois. Então, 0 antes, 18 depois. Vamos fazer isso aqui. Selecionar de novo aqui os subtítulos, os tópicos, e vou aplicar o espaçamento que ele pede, que é 0 antes e 18 depois. Tá aí. Olha como é que já fica mais organizado, né? Mais estruturado. Para os textos dos parágrafos, ou perdão, para os parágrafos dos subtítulos, para os tópicos, mesmo esquema. Vou selecionar cada um dos parágrafos referente aos tópicos, mesmo esquema, com Ctrl. Selecionei tudo, para não perder tempo fazendo um por um. Ó. Pronto, selecionei cada parágrafo referente aos tópicos, vou agora aplicar também o espaçamento, que é o quê? Mesmo esquema, 0 antes, 18 depois, ó. 0 antes, 18 depois. Então, sem espaçamento antes, com espaçamento depois. Em cada um deles, ó, antes, depois. Antes, depois. 0, 18. Prestem bem atenção nisso, hein, gente? Não esqueçam desse tipo de configuração de espaçamentos. Isso aqui vai cair bastante na prova, tá? Então, se eu quero aplicar sem nenhum espaçamento aqui antes e com espaçamento depois, mesmo esquema aqui. Eu vou selecionar os textos que eu quero, com Ctrl. E agora eu vou aplicar o espaçamento, 0 antes, 18
depois. Bem fácil, né, gente? Só lembrar dessas configurações e lembrando sempre de padronizar, tá, gente? Coloquem sempre um mesmo tipo de espaçamento. Não coloca para cada texto um espaçamento diferente, não, porque senão vai ficar bizuiado isso aí. É só em alguns tipos de situações, bem distintas mesmo, que vão ter necessidade de trabalhar com espaçamento diferente em determinados parágrafos, tá? Mas, em essência, em suma, utilizem sempre o mesmo tipo de espaçamento. Mesma coisa aqui agora no espaçamento de linha, né? Porque agora aqui no documento, ó, ele pede para distanciar uma linha de texto da outra. Agora que a gente já distanciou os parágrafos, a gente tem que distanciar as linhas de texto desses parágrafos. Então, qual é a distância que ele pede aqui? Vamos ver, ó. Ele pede aqui uma distância de 1,5. Mesmo esquema, né? A gente sabe que o padrão é 1,15, ele pede para aumentar um pouquinho ele. Então, vamos fazer isso. Selecionar aqui os parágrafos de novo. E agora eu vou aplicar o espaçamento de 1,5. Agora que eu já distanciei os parágrafos, vou distanciar as linhas desses parágrafos. Aqui, ó, 1,15 é o padrão, aumentei para 1,5. Pronto, aí, ó. Olha como é que agora está ficando certinho aqui no final da folha. Antes, sem esses espaçamentos todos, o documento estava quase no meio da folha, né? Então agora ele está preenchendo a folha toda, só trabalhando com os espaçamentos de parágrafos e de linhas de texto. Ok, galerinha? Aí, ó, tudo certinho, tudo organizado, tudo estruturado. Falta agora a gente fazer o quê? Vocês sabem, né? Trabalhar com o papel timbrado, cabeçalho, rodapé e marca d'água. Antes de fazer isso, gente, vamos corrigir os erros, né? Porque com certeza vai ter erros ao final da digitação aí, ao final da configuração e formatação, então é sempre bom a gente se preparar para isso. No meu caso aqui, eu já tinha corrigido, só o que está indicando que não está sendo reconhecido é o Takashi. Lembrando sempre, gente, que vermelho não significa que a palavra está errada, significa apenas que o Word não está conseguindo reconhecer no banco de dicionário dele. E se tivesse de azul, é porque ou estava com falta de espaço ou excesso de espaço, ou é erro de concordância gramatical, que é, por exemplo, em uma frase, eu ter uma palavra no plural e outra palavra no singular, né? E por assim vai. E o vermelho é porque não está no dicionário dele. Para corrigir ambas as situações, botão direito. Escolhe qual é a sugestão que você quer. Se a sugestão que você quer não está aqui, porque a palavra está certa, então você adiciona ao dicionário. Beleza? Ah, a palavra está errada. Escolhe a sugestão que você quer. Ah, a palavra está errada, mas a sugestão não está aqui. Então você altera manualmente. Vem aqui e corrige do jeito que você quer. Beleza, gente? Ah, a palavra está errada, mas eu quero ignorar ela. Eu não quero adicionar o dicionário, tá? Porque amanhã ou depois eu quero que ele grife de vermelho de novo. A gente sabe que o adicionar o dicionário, ele vai sempre aplicar essa palavra de forma correta. Ou seja, a partir de agora, sempre quando você digitar essa palavra, ele não vai mais grifar de vermelho. Mas como a gente sabe que a palavra estaria errada, e a gente não quer que ele nunca mais grife de vermelho, a gente quer que ele não grife apenas agora. Nas próximas vezes a gente quer que ele grife de novo. Então, ignorar somente dessa vez. Ó. E pronto, ele ignoraria. Não é o nosso caso, né? A gente sabe que a palavra está certa, ele apenas não está conseguindo reconhecer aqui no dicionário de português dele. Então, vamos adicionar o dicionário. Botão direito, adicionar o dicionário. Tá aí. Finalizamos. Se tivesse com a linha azul de concordância gramatical ou excesso de espaço, botão direito, escolhe a sugestão. Tá? E por assim vai. Beleza, gente? É isso. Vamos agora fazer a parte do papel timbrado. Mesmo esquema, né? Vou habilitar aqui o cabeçalho, vou inserir a imagem. Isso aí, não vou nem perder tempo explicando de novo, porque todo mundo já viu. Aí, inserir a imagem, lembrando sempre de formatar ela de forma com que você consiga mover livremente, né? Quebra esse texto automático e muda esse alinhado com o texto para em frente ao texto. Diminuir aqui bonitinho. Reparem que, ó, mesmo que eu diminua ela, ela ainda vai ficar meio que trepando aqui no título, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Aumentamos só um pouquinho aqui a margem superior. Indo lá de novo, ó, layout, margem, e dessa vez vindo em personalizada, porque não tem como a gente configurar a margem manualmente sempre por aqui, né? Então, mais personalizados. E somente aqui na área superior eu vou aumentar, ó. Vou colocar, por exemplo, 30, vamos ver se fica melhor. Não, não mudou quase nada. Vou colocar 1,5. Também não. Deixa eu ver aqui. Vou
colocar 2 logo, vai. Aí. Tá bom. 1,2 tá bom. 1,2 não, 2, né? 2 centímetros superior. Beleza, galerinha? É isso. Rodapé, mesmo esquema. Avenida, Teixeira de Castro, número. Lembrando sempre de colocar a bolinha, né, do jeito que eu ensinei. 91. RJ, tá aí. Vou inserir 2 tabulações, uma para ele vir para cá e outra para ele vir para cá, que é as paradas que o Word já insere aqui nos rodapés e cabeçalhos, né? Vou fazer aquele esquema, página com o campo automático de numeração de folha, campo, escolher a opção Page, que é a página que eu estou usando no momento, D e um outro campo automático que agora é para a numeração total das folhas, né? Que agora se chama Number Pages, Num Pages. Escolher o formato que eu quero e tá aí. E para finalizar, falta só a marca d'água, né? Se é a marca d'água, se é fundo de folha, a gente está querendo mexer no visual do fundo da folha. Então, se é visual, guia design, marca d'água personalizada, marca d'água de imagem. Vou escolher a marca d'água que eu quero. Dimensão vai ser automática mesmo, para o próprio Word ajustar para mim. Opção desbotada, sempre, né? Que é para aplicar o efeito de marca d'água. E tá aí, galera. Finalizamos. Visualizar a impressão aqui, ó. Ficou show de bola. Ok, galera. Dúvidas, perguntas, postem lá no grupo, tá? Por favor, não esqueçam, de forma alguma, fiquem com dúvida aí no final da aula. E é isso, galerinha. Pratiquem bastante aí no computador de vocês, tá? Quem não tiver computador em casa ou quem tiver sem o programa, ou vocês trabalham no celular, ou vocês tragam um computador aqui para mim, para eu poder estar instalando para vocês. Não esqueçam que eu posso estar fazendo isso, tá? Só trazer aqui que eu resolvo. Ok, galerinha? E finalizamos. Vou salvar. Tá aí. Lembrando que a gente pode salvar tanto por aqui como no disquetezinho, né? Só que no disquetezinho ele vai salvar por cima. Ele não vai ter aquela opção de você salvar com um nome diferente, caso você já tenha salvo pela primeira vez. Então, fica aí a dica, beleza? Vou fechar tudo. E é isso, galerinha. Terminamos por hoje. Tenham uma boa semana, tá, galerinha? Fiquem com Deus aí. E até a próxima aula, gente. A gente vai se falando lá no grupo assim que vocês terminarem a aula aí, tá? Mas por hoje é só. E até a próxima aula, gente. Beijo, beijo e tchau, tchau.